Elias Artman vivia onde o mundo parecia ter terminado. Sua cabana de madeira se erguia solitária nas encostas altas das montanhas, longe de trilhas conhecidas, de vilas, de igrejas e de qualquer lembrança de conforto humano. Ali, o silêncio não era ausência de som, mas uma presença constante e pesada, vigilante. O vento falava com as árvores, a neve rangia sob o próprio peso, e Elias aprenderá, ao longo dos anos, a ouvir tudo isso como quem lê sinais escritos pela própria terra. Ele não fora sempre um homem só. Houve um tempo em que acreditava em vizinhos, em trabalho conjunto, em promessas feitas ao redor de fogueiras. Esse tempo morreu junto com as pessoas que ele perderá e nomes que já não pronunciava, rostos que surgiam apenas em sonhos curtos e inquietos. A vida no Velho Oeste ensinara cedo demais que confiança era um luxo caro. Depois de uma sucessão de perdas e traições silenciosas, Elias se afastara. Não fugira, escolhera desaparecer. A cabana refletia exatamente quem ele se tornará. Simples, resistente, construída com as próprias mãos, reforçada mais de uma vez após invernos cruéis. Cada tábua tinha uma função. Nada ali era decorativo. O fogão de ferro, a mesa áspera, a cama estreita encostada à parede, em tudo servia apenas à sobrevivência. Não havia espaço para o supérfluo, muito menos para visitas. Ainda assim, Elias não era um homem ignorante do mundo. Conhecia a montanha como se fosse parte dela. Sabia ler o céu, sentir mudanças no vento, perceber quando o frio vinha com intenção de matar. Os animais eram seus únicos vizinhos, e até eles respeitavam certos limites. Quando os pássaros desapareciam cedo demais e o silêncio se tornava espesso, Elias sabia que algo grande se aproximava. Naquela tarde, enquanto alimentava o fogo e observava o horizonte pela pequena janela, sentiu o aviso antes de ver qualquer nuvem. Um aperto no peito, um arrepio que não vinha do frio. A montanha estava prendendo a respiração. E Elias Artman também. A tempestade não anunciou sua chegada com gentileza. Ela desceu das montanhas como um exército invisível, rápido demais, pesado demais. Em poucos minutos, o céu azul desapareceu, engolido por um branco espesso que apagava distância e direção. O vento uivou com força crescente, não como um som comum, mas como algo vivo, furioso por encontrar resistência. Elias reagiu por instinto. Pegou a viga extra encostada à parede e reforçou a porta, ajustando-a com precisão. Suas mãos se moviam com a prática de quem já enfrentará aquilo antes. Pregos, trancas, panos grossos vedando frestas. Cada gesto era um acordo silencioso com a sobrevivência. Lá fora, a neve começou a bater contra as paredes da cabana, primeiro como aviso, depois como ataque. O fogo dentro do fogão estalava de maneira estranha, como se sentisse o cerco. As chamas oscilavam, lutando contra o frio que tentava atravessar a madeira. Elias alimentou o fogo com mais lenha, observando atento, os olhos estreitos. Não era apenas uma tempestade comum. Havia algo errado na forma como o vento circulava, mudando de direção sem aviso, como se procurasse algo. O som aumentou. O telhado gemia. As árvores ao redor rangiam, curvando-se em submissão forçada. A visibilidade caiu a quase nada. Se alguém estivesse lá fora, estaria perdido. Elias pensou nisso apenas por um segundo, em tempo suficiente para afastar a ideia. Ninguém em sã consciência viajaria naquele clima. Não naquela montanha. Não naquele frio. Ainda assim, uma sensação incômoda se instalou. Não era medo puro, mas algo próximo disso. A impressão persistente de estar sendo observado. Elias olhou ao redor da cabana, como se esperasse encontrar olhos onde só havia sombras dançando com o fogo. O vento bateu com mais força, arrancando um som agudo da chaminé. Chegou cedo demais, murmurou, mais para si do que para o mundo. Ele terminou de reforçar a última janela e ficou parado por um momento, escutando. O coração batia firme, controlado, mais atento. A tempestade não apenas cercava a cabana, ela parecia testar seus limites, como um predador avaliando uma presa antes do ataque final. Então,
no meio do caos, algo mudou. Entre um uivo e outro do vento, surgiu um som diferente. Fraco. Irregular. Humano. 3 batidas. Leves demais para o mundo que as cercava. Descompassadas, quase engolidas pelo rugido da tempestade. Elias congelou. Não se moveu. Não respirou por um instante longo demais. Seus olhos se fixaram na porta reforçada, como se ela pudesse responder por si mesma. O vento voltou a uivar, e ele quase acreditou ter imaginado o som. Então veio a segunda sequência. Mais fraca. Desesperada. O coração de Elias apertou. Ninguém batia aquela porta durante uma tempestade daquelas. Ninguém sobreviveria tempo suficiente para tentar. Ainda assim, havia ali uma insistência que não parecia humana ou talvez fosse humana demais. Ele se aproximou da janela com cautela, limpando o gelo do vidro com a manga do casaco. Lá fora, no meio do branco sem forma, uma silhueta vacilante lutava para se manter em pé. Era uma mulher. Ela mal parecia conseguir se sustentar. Os cabelos escuros estavam presos em nós duros de gelo, o corpo envolto apenas por roupas rasgadas que ofereciam nenhuma proteção real contra o frio. Seus pés estavam descalços, afundando na neve acumulada. O rosto era pálido, quase sem cor, e mais os olhos ardiam com uma intensidade que atravessou Elias como uma lâmina. Este não é lugar para você, gritou ele, a voz quase arrancada pelo vento. Devia ter procurado abrigo antes. A mulher ergueu a mão com dificuldade e a pressionou contra a porta. No instante do toque, Elias sentiu algo impossível, um calor suave atravessou a madeira, como se a própria cabana respirasse. Por favor, disse ela, a voz fraca, mas clara demais para o estado em que se encontrava. Estou congelando. Se me deixar entrar, eu prometo retribuir. Elias recuou um passo. Histórias antigas voltaram à sua mente, em lendas sussurradas por homens bêbados, advertências indígenas sobre espíritos que caminhavam nas tempestades de inverno, testando corações humanos. Seu instinto gritava perigo. Não tenho nada, respondeu ele, firme, como se isso resolvesse tudo. A mulher ergueu o olhar, fixando-o com uma serenidade estranha. Quando não se tem nada, disse ela, a promessa é tudo. As palavras pesaram no ar. O vento pareceu diminuir por um breve instante, como se o mundo aguardasse a resposta. Elias sentiu o conflito rasgar seu peito. Abrir a porta poderia significar a morte. Mantê-la fechada significava algo pior. Ele pensou nas próprias perdas. Pensou em noites frias demais, em portas fechadas, em olhares desviados. Pensou no homem que se tornará e no homem que ainda poderia ser. Com a mão trêmula, Elias retirou a tranca. A porta se abriu com esforço. O vento invadiu a cabana num rugido furioso, e então, no instante em que a mulher cruzou o limiar, tudo se calou. O fogo se ergueu alto, brilhante. O frio recuou. E Elias Artman soube, sem entender como, que sua vida acabará de mudar para sempre. No instante em que Anahi cruzou o limiar da cabana, o mundo pareceu prender a respiração. O vento que uivava com fúria cessou de forma abrupta, como se tivesse sido cortado por uma lâmina invisível. A porta ainda balançava levemente quando Elias a fechou, mas já não havia pressão do lado de fora. O silêncio que se seguiu não era natural. Era profundo demais, denso, quase reverente. O fogo no fogão de ferro reagiu antes mesmo que Elias pudesse se mover. As chamas cresceram, altas e firmes, sem que nenhuma lenha tivesse sido acrescentada. O estalar da madeira tornou-se ritmado, constante, como um coração retomando o compasso. O frio que momentos antes tentava invadir cada fresta recuou, deixando o ar morno, pesado, carregado de algo que Elias não sabia nomear. Anahi deu 2 passos para dentro e caiu de joelhos junto à lareira. Seu corpo parecia finalmente ceder ao que havia suportado. Elias avançou por instinto, segurando-a antes que o rosto tocasse o chão. Ela estava leve demais,
como se parte de seu peso tivesse ficado do lado de fora, na tempestade. Ele a deitou com cuidado próximo ao fogo, envolvendo-a com um cobertor grosso. Por um momento, ficou ali parado, observando. A respiração dela era lenta, profunda. Não havia sinais de congelamento nos pés descalços, nem feridas abertas. O rosto, antes pálido, começava a ganhar cor. Elias sentiu um arrepio que não vinha do frio. Nada fazia sentido. Uma mulher atravessara uma tempestade mortal sem deixar rastros. O vento se calara como um animal obediente. O fogo responderá sem ser tocado. Ainda assim, não havia ameaça imediata. Tudo estava incontido. Como uma força imensa mantida sob controle por uma vontade antiga. Elias sentou-se no banco de madeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Observou Anahy e depois o fogo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que sua cabana não era apenas um abrigo contra o mundo, mas um ponto de encontro entre coisas que não deveriam se tocar. Quando Anahy despertou, o fogo ainda ardia firme. Seus olhos se abriram devagar, atentos, como os de alguém acostumado a acordar em perigo. Ao ver Elias, não demonstrou susto. Apenas assentiu levemente, como se já esperasse encontrá-lo ali. Você está segura, disse ele, com a voz baixa. Pelo menos por agora. Elias serviu-lhe uma tigela de ensopado ralo, tudo o que tinha preparado para os próximos dias. Ela aceitou com as duas mãos, os dedos tremendo. Comeu devagar, respeitando o próprio corpo. Algumas gotas caíram no chão, mas ela não pareceu se importar. A fome ensina paciência, disse Anahy, após alguns goles. Quem come rápido demais depois de quase morrer, não vive para agradecer. Elias a observava em silêncio. Havia algo na forma como ela falava, como escolhia cada palavra, que o fazia escutar mais do que responder. Meu nome é Elias, disse por fim. Você ainda não disse o seu. Ela ergueu o olhar para o fogo antes de responder. Sou chamada de Anahy. Venho do povo Apache. De uma aldeia que já não existe. Não havia raiva em sua voz. Nem lamento exagerado. Apenas um cansaço antigo, como se a perda tivesse sido absorvida pelo tempo. Anahy contou que homens armados haviam descido das colinas semanas antes, queimando casas, matando sem distinção. Os que sobreviveram se dispersaram pelas montanhas. Alguns morreram de frio. Outros de fome. Ela caminhara sozinha, guiada não por mapas, mas por algo que chamava de escuta. Quando tudo é tirado, disse ela, resta apenas o equilíbrio. A terra cobra. O vento cobra. As pessoas também cobram. Mas o espírito apenas observa. Elias sentiu um aperto no peito. Pensou em suas próprias perdas, nos rostos que o haviam empurrado para aquela solidão. Não comentou. Apenas assentiu. No meu povo, continuou Anahy, aprendemos cedo que promessas não são palavras jogadas ao ar. Elas criam peso. Criam caminhos. Um gesto muda o curso de muitos outros. O fogo estalou alto naquele momento, lançando uma faísca que subiu e desapareceu antes de tocar o teto. Elias percebeu que não estava apenas aquecendo alguém naquela noite. Estava participando de algo que vinha de muito antes dele e que certamente continuaria depois. O silêncio voltou a se acomodar entre eles, mas não era desconfortável. Elias mexeu no fogo com um atiçador, mais para ocupar as mãos do que por necessidade. A pergunta lhe escapou antes que pudesse contê-la. Você falou em retribuir, disse ele, sem encará-la. O que exatamente quis dizer com isso? Assim que as palavras deixaram sua boca, Elias se arrependeu. Soaram menores do que o momento exigia. Anahy não respondeu de imediato. Levantou-se devagar e ficou de pé diante da lareira. As chamas refletiam em seus olhos de um jeito estranho, como se houvesse mais profundidade ali do que o fogo poderia explicar. Isso depende, respondeu ela, por fim.
Do que o seu coração entende quando ouve a palavra recompensa. Ela se aproximou do fogão de ferro. O metal escuro refletiu sua imagem, mas de forma distorcida, ondulando como água. Elias piscou, achando que o cansaço lhe pregava peças. Alguns homens pensam em ouro, e continuou Anahi. Outros pensam em proteção. Há os que desejam poder, e os que desejam esquecer. Mas a terra escuta todos os desejos. E cobra cada um deles. O fogo reagiu à sua voz. As chamas se inclinaram levemente em sua direção, como se a reconhecessem. Elias sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, mesmo com o calor intenso da cabana. Eu não quero nada, e respondeu, rápido demais. Só, e não queria ver alguém morrer do lado de fora. Anahi o encarou longamente. Havia algo em seu olhar que não julgava, mas pesava. Mesmo os que dizem não querer nada, disse ela, e recebem. Porque escolher também é aceitar um caminho. Ela estendeu a mão em direção ao fogo. As chamas se abriram ao redor de seus dedos sem tocá-los. Elias se levantou de um salto, o coração acelerado. O que você é? Perguntou, num sussurro. Anahi recolheu a mão e o fogo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Sou alguém que atravessa quando é chamada, respondeu. Alguém que observa quando portas se fecham e quando se abrem. Ela caminhou até o canto da cabana e sentou-se novamente, o corpo relaxado, humano outra vez. Mas Elias já não conseguia ignorar o que tinha visto. Os sinais estavam ali desde o início, e a tempestade silenciada, o fogo obediente, a ausência de medo verdadeiro. Esta noite, concluiu Anahi, você fez mais do que oferecer abrigo. Fez uma escolha. E escolhas criam ecos. Elias voltou a se sentar, sentindo o peso daquelas palavras se acomodar em seu peito. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu que sua solidão talvez não tivesse sido um escudo, mas apenas uma espera. Do lado de fora, a tempestade continuava. Mas ali dentro, algo antigo havia despertado, e não havia como voltar atrás. O sono de Elias não veio de imediato. Quando finalmente chegou, caiu sobre ele como um peso antigo, profundo demais para ser apenas descanso. O fogo ainda ardia abaixo quando seus olhos se fecharam, e o último som consciente foi o estalar lento da lenha. Então, o mundo mudou. Elias caminhava por um vale que não reconhecia, embora sentisse que sempre o conhecera. O chão brilhava sob seus pés, não como água, mas como rios de luz correndo silenciosos pela terra. Cada passo fazia a claridade se mover, como se estivesse viva. À margem desses rios, raízes gigantes se retorciam para fora do solo, grossas como troncos, pulsando com uma energia que ele sentia no peito. Das raízes vinham vozes. Não falavam palavras claras, mas cantavam nomes, promessas, decisões esquecidas. Algumas soavam como lamento, outras como aviso. Elias tentou responder, mas sua voz não produzia som. Ainda assim, sentia que era ouvido. Algo o chamava adiante. À medida que avançava, as raízes se abriam, revelando símbolos antigos entalhados na terra e marcas de povos que haviam passado e desaparecido, escolhas feitas em momentos de frio e medo. Elias reconheceu ali histórias que nunca viverá, mas que, de algum modo, agora lhe pertenciam. No centro do vale, uma figura o aguardava. Não tinha rosto definido, apenas a forma de alguém feito de vento e memória. Quando Elias se aproximou, sentiu um calor familiar, como o da lareira de sua cabana. Toda a porta aberta cria um caminho, disse a figura, com muitas vozes ao mesmo tempo. O brilho aumentou de repente. As raízes começaram a se mover, fechando-se ao redor dele. O som cresceu, misturando vento, fogo e batidas fortes demais para ignorar. Elias acordou num sobressalto. Sentou-se na cama, o coração disparado, a respiração curta. Por um instante, achou que ainda estivesse preso ao sonho. Mas a cabana estava exatamente como antes. O fogo controlado. As paredes firmes. Anahi dormia sentada perto da lareira,
o rosto sereno, como se nunca tivesse se movido durante a noite. Ainda assim, Elias sentia algo diferente. O ar parecia mais denso. Como se o sonho não tivesse ficado para trás, mas atravessado com ele para a vigília. Não era apenas um sonho. Ele sabia disso com a certeza incômoda de quem acaba de ser chamado, e não tem como fingir que não ouviu. O amanhecer chegou tímido, filtrado por nuvens que ainda se arrastavam pesadas pelo céu. Elias abriu a porta com cautela, esperando encontrar apenas neve acumulada e o rastro da tempestade. O que viu o fez parar. Preso à viga externa da cabana, pendia um cervo grande, já limpo, preparado com cuidado. A carne estava intacta, fresca, sem sinal de congelamento. A neve sob ele permanecia lisa, sem pegadas, sem marcas de arrasto, sem sangue. Como se o animal tivesse simplesmente surgido ali, obediente a uma ordem silenciosa. Elias se aproximou devagar, tocando a carcaça com a ponta dos dedos. Era real quente demais para o frio da noite que passará. Um arrepio percorreu-lhe os braços. Nenhum caçador faria isso, e murmurou. Não foi caça, e respondeu Anahi, atrás dele. Elias se virou. Ela estava de pé à porta, envolta no cobertor, os olhos atentos ao servo, mas sem surpresa. Então o que foi? Perguntou ele, com a voz baixa. Anahi aproximou-se e pousou a mão sobre a madeira da viga, num gesto quase reverente. Um retorno, disse. Bondade sem cálculo se multiplica. As palavras ecoaram no peito de Elias como o estalo de um tiro distante. Ele se lembrou da promessa dita na noite anterior, do calor que atravessara a porta quando ela tocará a madeira. Isso é parte do acordo? Perguntou. Anahi o encarou com seriedade. O acordo começou no instante em que você abriu a porta, e respondeu. O que você faz a partir de agora, decide o resto. Elias voltou o olhar para o servo. Aquela oferta significava comida por semanas, talvez meses. Sobrevivência garantida. Mas também era um sinal claro, algo observava. Algo respondia. Ele sentiu um misto de gratidão e inquietação. Não havia pedido aquilo. Ainda assim, aceitá-lo o colocava mais fundo em um caminho que não compreendia totalmente. Lembre-se, acrescentou Anahi, em toda dádiva carrega um peso. Não para punir, mas para ensinar. Elias assentiu em silêncio, compreendendo, enfim, que a promessa feita na tempestade não era simbólica. Era viva. E já começava a cobrar sua parte. A fumaça subindo constante da chaminé não passou despercebida. Em dias normais, aquela região das montanhas permanecia esquecida. Mas após a tempestade, a visão de um fogo firme despertou curiosidade. Primeiro, vieram olhares distantes, figuras paradas entre árvores, observando antes de se aproximar. Depois, surgiram perguntas. Pensávamos que você tivesse morrido lá em cima, disse um homem, dias depois, parado a uma distância cautelosa da porta. Outros vieram com histórias, comentários atravessados, risos nervosos. Viram Anahi sentada perto do fogo, silenciosa, e cochicharam entre si assim que se afastaram. Alguns chamaram-na de andarilha. Outros, de sorte inexplicável. Mulher aparece do nada depois de uma tempestade daquelas, e murmuravam. E ainda traz caça pronta. A palavra milagre começou a circular. E com ela, a inveja. Entre os que ouviram os boatos estava Rufus Collie. Rufus era conhecido nas redondezas por seu temperamento violento e pela bebida constante. Um homem que colecionava rancor como outros colecionavam histórias. Tivera terras um dia, perderá tudo e culpava o mundo por isso. Para ele, nada vinha sem ser arrancado. Quando ouviu falar da cabana que resistira à tempestade e da mulher que fazia o fogo obedecer, seus olhos brilharam com algo que não era curiosidade. Ninguém ganha nada de graça, resmungou, enchendo outro copo. Se tem milagre ali, alguém vai pagar por ele. Enquanto isso, Elias sentia o peso dos olhares se acumulando. Cada visita trazia consigo uma cobrança invisível.
Ele percebia que o calor que salvara uma vida agora atraía atenção indesejada. Anahy observava tudo em silêncio, como quem já conhecia o desfecho de histórias semelhantes. Portas abertas, disse ela certa noite, olhando para o fogo, e não chamam apenas os que precisam de abrigo. Elias entendeu o aviso tarde demais. O equilíbrio começava a se inclinar. E a promessa, uma vez aceita, não podia mais ser ignorada. A batida daquela noite não foi fraca nem hesitante. Foi um golpe seco, impaciente, como se a porta de Elias fosse algo que sempre tivesse pertencido a quem batia. Antes que ele pudesse responder, a tranca foi forçada e a porta se abriu com violência, deixando o ar gelado invadir a cabana. Rufus Cole entrou sem pedir licença. Trazia o cheiro forte de bebida e ressentimento. Seu casaco estava aberto apesar do frio, e o sorriso torto em seu rosto não tinha nada de cordial. Os olhos percorriam o interior da cabana com desprezo calculado, até se fixarem em Anahy, sentada perto do fogo. Então é verdade, disse ele, a voz alta demais para o espaço pequeno. A montanha anda dando presentes agora. Elias se colocou à frente, o corpo rígido. Você não é bem-vindo aqui, Rufus. Rufus riu, um som curto e áspero. Bem-vindo? Repetiu. Depois de tudo que ouvi, achei que essa porta estivesse aberta para qualquer um com frio. Ele deu alguns passos à frente, ignorando Elias, aproximando-se do fogo. Dizem que você faz milagres, moça, e continuou, encarando Anahy sem disfarçar a cobiça. Caça sem caçar. Fogo que não morre. Gente que atravessa a tempestade sem virar cadáver. Anahy ergueu os olhos devagar. Seu olhar era calmo, atento. Não faço nada disso, e respondeu. Apenas observo o que é oferecido. Rufus inclinou a cabeça, divertido. Então observa isso, e disse. Eu também quero minha parte. Havia ali uma ameaça que não precisava ser dita em voz alta. Elias sentiu o instinto de proteger-se acender, mas sabia que qualquer movimento brusco poderia piorar tudo. Você não precisa de abrigo, disse Elias. Volte para casa. Rufus deu um passo mais perto de Anahy, ignorando-o. Todo mundo precisa de alguma coisa, e murmurou. Alguns só fingem que não. O fogo estalou baixo, como um aviso. Rufus estendeu a mão. O gesto foi rápido, confiante demais, como se o mundo sempre tivesse se afastado para deixá-lo passar. Seus dedos quase tocaram o braço de Anahy. No mesmo instante, o fogo diminuiu. As chamas que antes dançavam firmes se recolheram, enfraquecidas, como se o ar tivesse sido roubado da cabana. Um frio estranho começou a se espalhar pelo chão, rasteiro, silencioso. Não, disse Elias, avançando. Pare agora. Mas Anahy se levantou antes que ele pudesse alcançá-los. Ela não demonstrava raiva. Nem medo. Apenas uma tristeza profunda, antiga, que parecia ter atravessado muitas histórias iguais àquela. Você pediu, disse ela, a voz baixa, clara e sem precisar. Rufus riu, mas o som saiu quebrado. E daí? Respondeu. O mundo sempre pertenceu aos que tomam. Anahy o encarou. Por um instante, seus olhos refletiram algo que não vinha do fogo. Algo frio. Imenso. Não, corrigiu. O mundo pertence ao equilíbrio. E você o quebrou. O ar ficou pesado. Elias sentiu a pressão nos ouvidos, como antes de uma queda abrupta. O fogo quase se apagou por completo, restando apenas brasas pálidas. Rufus tentou dar outro passo, mas o pé escorregou. Um estalo seco ecoou pela cabana. Ele olhou para baixo, confuso. Gelo. Uma camada branca subia lentamente por suas botas, endurecendo o couro, prendendo seus pés ao chão. Que diabos é isso? Gritou, tentando se soltar. O gelo avançou por suas pernas com velocidade assustadora, subindo como raízes invertidas, frias, implacáveis.
Rufus tentou gritar de novo, mas o som saiu abafado quando o frio lhe tomou o peito. Elias correu até ele, o pânico pulsando nas veias. Anahy! Chamou. Pare com isso! Ela o encarou por um segundo. Já parei, e respondeu. Ele fez a escolha. O gelo parou de avançar no instante em que Rufus caiu de joelhos, o corpo tremendo, os dentes batendo de forma descontrolada. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror puro e não do frio, mas da compreensão tardia. Elias não pensou. Agarrou Rufus pelos ombros e o arrastou em direção à porta, lutando contra o peso rígido que começava a se formar. Você vai sobreviver, e murmurava, mais como uma promessa a si mesmo do que como certeza. Aguente. A porta se abriu com dificuldade. O vento frio da noite envolveu os dois, mas agora parecia comum, quase inofensivo comparado ao que tomara conta da cabana. Elias empurrou Rufus para fora e o largou na neve, longe da porta. O gelo que o prendia começou a rachar, soltando-se lentamente, como se tivesse cumprido sua função. Rufus ficou ali, chorando, incapaz de se levantar. Ao amanhecer, a montanha revelou as consequências. A cabana de Rufus, mais abaixo, estava completamente envolta em gelo. As janelas opacas, a porta selada por uma camada espessa de frio. Não havia sinais de luta, nem de destruição. Apenas silêncio. Elias voltou para sua própria cabana com o estômago revirado. Encontrou Anahy ajoelhada junto ao fogo, alimentando-o com um único graveto, como se nada tivesse acontecido. Isso foi punição, disse ele, a voz rouca. Anahy não se virou. Não, respondeu. Foi equilíbrio. Ela se levantou e o encarou. Calor dado sem cálculo se espalha. Calor exigido se transforma em dívida. O frio apenas cobra o que foi tomado. Elias sentou-se pesado num banco, o peso daquela verdade se instalando em seu peito. Entendeu, então, que cada gesto desde a noite da tempestade estava sendo contado. Cada intenção, medida. Lá fora, o vento voltava a soprar entre as árvores. A promessa continuava viva. E agora, Elias sabia, e ela observava tudo. O inverno não partiu de uma vez. Ele recuou como um animal ferido, passo a passo, relutante em abandonar o território que havia reclamado. A neve ao redor da cabana começou a afinar, transformando-se em manchas cinzentas que revelavam a terra escura por baixo. O vento já não gritava. Soprava abaixo, quase respeitoso. Elias percebeu a mudança nos pequenos detalhes. A água voltou a correr sob o gelo do riacho. Alguns pássaros retornaram às árvores próximas. O frio ainda estava presente, mas já não carregava aquela intenção mortal. Anahy também mudará. Movia-se com mais leveza, como se o peso que a trouxera até ali estivesse se dissolvendo junto com a neve. Passava longos momentos em silêncio, observando as montanhas, o horizonte distante. Seu olhar carregava algo entre saudade e alívio. Elias sentia. Não precisava perguntar. Havia um fim se aproximando. À noite, sentavam-se juntos perto do fogo, mas já não falavam tanto. As palavras pareciam pequenas demais para o que se formava no ar. A cabana, antes apenas um abrigo, agora pulsava como um lugar de passagem e um ponto onde caminhos se cruzavam antes de seguir adiante. Certa manhã, Elias encontrou Anahy parada à porta aberta, encarando as trilhas que começavam a reaparecer sob a neve derretida. A montanha está devolvendo o que tomou, disse ela, sem se virar. Elias assentiu, sentindo um aperto no peito. Então, está na hora? Ela virou o rosto e sorriu. Um sorriso sereno, completo, como quem aceita o curso das coisas. Está, e respondeu. E você já sabe disso. Eles conversaram pela última vez ao cair da tarde. O fogo ardia abaixo, tranquilo, como se também escutasse. Eu pensei muito, disse Elias, quebrando o silêncio. Sobre aquela noite. Sobre a promessa. Sobre a recompensa.
Anahy inclinou a cabeça, atenta. E o que concluiu? Elias respirou fundo. Não sei se fiz a coisa certa. Abri a porta sem saber o que estava deixando entrar. Poderia ter morrido. Poderia ter perdido tudo. Ela se aproximou devagar e colocou a mão aberta sobre o peito dele. O toque era firme, quente, humano demais para ser ilusão. E mesmo assim, você abriu, disse. Sem garantia. Sem pedido. Isso é o que importa. Elias sentiu algo se acomodar dentro de si, como uma ferida antiga finalmente cicatrizando. Então, qual foi a recompensa? Perguntou, a voz baixa. Anahy sorriu com suavidade. Foi isso, e respondeu. Um coração que ainda escolhe. Um homem que, apesar da dor, não se fechou por completo. Ela manteve a mão ali por um instante mais longo. Há muitos que sobrevivem, Elias. Poucos vivem de verdade. Você foi recompensado no momento em que escolheu não se tornar o frio que o feriu. Ele engoliu em seco. Pela primeira vez em anos, sentiu os olhos arderem. E se eu tivesse mantido a porta fechada? Ainda estaria vivo, e respondeu ela. Mas sozinho. E isso é um tipo diferente de morte. O fogo estalou, lançando uma faísca que subiu devagar, como uma estrela breve. Elias compreendeu, enfim, que nada daquilo tinha sido sobre poder, proteção ou milagres. Tinha sido sobre escolha. Na manhã seguinte, a neblina subia lenta do chão, enrolando-se ao redor da cabana. Anahy vestia o mesmo xale com que chegará, mas agora ele não parecia rasgado. Brilhava suavemente, como tecido feito de luar e memória. Ela parou no limiar da porta. Por um instante, Elias a viu diferente. Não como a mulher exausta que batera em sua porta na tempestade, mas como algo moldado pelo vento, pelas perdas e pelas promessas mantidas. Seus contornos pareciam se misturar com a luz pálida da manhã. Sempre haverá batidas, disse ela, antes de partir. Algumas virão da necessidade. Outras, da ganância. Ela olhou para Elias uma última vez. Você sentirá a diferença. Anahy deu o primeiro passo para fora. Depois o segundo. Elias observou, em silêncio, enquanto ela caminhava pela neve fina. Não havia pegadas. Nenhum sinal de peso, de passagem. Sua forma foi se tornando mais leve, mais tênue, até se confundir com a névoa e desaparecer por completo. O vento soprou suave entre as árvores. Elias ficou ali por um longo tempo, a porta aberta atrás de si, entendendo que algumas despedidas não deixam vazio, deixam direção. Os anos passaram. Elias Artman envelheceu, mas sua cabana nunca caiu em ruína. O fogo sempre acendia fácil, mesmo nos invernos mais duros. Viajantes perdidos encontravam o caminho até ali sem saber explicar como. Elias nunca fechou a porta para quem chegava com frio verdadeiro nos olhos. Alguns diziam ouvir uma voz feminina nas noites mais geladas, misturada ao vento, murmurando palavras de agradecimento. Elias apenas sorria e alimentava o fogo. Ele sabia. A promessa havia sido mantida. E, por isso, jamais estaria sozinho no frio outra vez. Histórias como esta não falam apenas do passado. Elas falam das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Do momento em que alguém bate à nossa porta, e literal ou metaforicamente, e somos obrigados a decidir quem somos de verdade. Bondade sem garantia é rara. Mas é ela que muda destinos. Se essa história tocou você, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa promessa escondida na tempestade. Comente, o que você faria se alguém batesse à sua porta em meio ao frio, ao medo, à incerteza? E inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias onde o Velho Oeste encontra a alma humana e onde cada escolha tem peso, e cada promessa deixa marcas. Porque, no fim, não é o frio que define os homens. É a porta que eles escolhem abrir.